primeiramente, o que é o nosso famoso, né, OKR, ou Objetivos e Resultados Chaves? Muita gente confunde os OKRs com KPIs, é um sistema. Já ouvi gente falando assim, é uma forma nova de dizer, né, como que a empresa vai definir suas metas, seus objetivos. E na verdade não é, tá? O OKR, ele é um modelo de gestão ágil de resultados, né, de objetivos e resultados chaves. Esse modelo de gestão, ele está muito mais baseado em como a organização consegue gerenciar o seu sistema. Então, eu quero que vocês comecem a pensar assim que o nosso novo desafio dentro do nosso cenário atual não é mais gerenciar pessoas. Então, isso já começa a ter uma grande diferença de como eram os sistemas, né, de KPIs, de metas que as organizações trabalhavam para o sistema de OKR. Então, aqui o nosso desafio é como que eu consigo gerenciar, criar um método, um framework que me ajude a gerenciar esse sistema de forma sincronizada, onde os times consigam funcionar de forma alinhada com a estratégia da organização, sem necessariamente eu ter que ter um gestor lá a todo momento, né, gerenciando as pessoas e dizendo o que as pessoas têm que fazer e como as pessoas têm que fazer. Então, ele é um sistema de gestão, tá? Ele é muito baseado nos métodos ágeis, então ele se conecta com os frameworks de agilidade, com o Scrum, com o Kanban, mas se a gente fosse colocar numa linha do tempo, quais seriam os passos assim, em relação a métodos, né, para a gente poder implementar esses frameworks? Primeiro de tudo, a empresa começa fazendo uma boa sessão de estratégia, de planejamento estratégico, mas não mais aquele planejamento estratégico que éramos acostumados a fazer, né? Que fazia lá qual vai ser o nosso plano estratégico para os próximos 5 anos. Não, aqui a gente trabalha mais no curto prazo. Então, ali um planejamento estratégico para o próximo ano. Desse planejamento estratégico anual, as empresas começariam, daí o próximo passo, o próximo framework entraria o OKR, para a gente conseguir implementar o nosso ciclo de gestão de objetivos e resultados, e para executar essas ações que sairiam ali dos OKRs, a empresa poderia estar utilizando daí o Scrum, algum framework, o Kanban, algum método para estar ajudando ela a fazer a gestão desses projetos, dessas iniciativas de forma ágil. Então, digamos que o OKR, ele é um precursor do Scrum, do Kanban, dos métodos ágeis, e ele ajuda a gente a dar mais essa visibilidade, essa sincronicidade em relação aos times e à estratégia da organização, tá? Ele é uma ferramenta de comunicação interna, então ajuda muito também a criar alinhamento, né, entre a gestão e entre os times táticos e operacionais da organização. E a gente vai entender um pouquinho essa ferramenta de comunicação quando a gente falar um pouquinho das cadências do OKR. E ele é uma ferramenta que ele consegue trazer a integração das equipes através da formulação de objetivos relacionados à missão, aos valores e à estratégia corporativa. Então, também é certo afirmar que, às vezes eu vejo as pessoas falando assim, cara, eu quero começar a implementar o OKR, mas como que eu escrevo, né? Quais são os objetivos e os KRs aqui da minha área de gestão de pessoas? Aí eu digo assim, ó, primeiro de tudo, tu precisa ter qual é a estratégia, a missão e os valores da tua organização para esse ano. O que a tua empresa quer fortalecer? Né? Quais são as grandes áreas de foco da tua organização para esse ano? Aí, quando eu faço essa pergunta, às vezes, principalmente se a pessoa é de startup, ela diz assim, a gente não tem isso bem definido, né? Cada líder acaba tendo um foco, mas não existiu efetivamente esse trabalho de primeiro plano de realmente trabalhar a estratégia, reforçar qual é a missão, quais são os valores, qual é a cultura. Então, para a gente começar a fazer o OKR, a gente tem que partir desse pressuposto, que a empresa fez algo em relação a essa estratégia, né? Eu gosto muito de dizer assim, geralmente eu trabalho implementando a parte da estratégia também na empresa. Então, desse planejamento estratégico, eu geralmente construo uma frase, tipo, dá um parágrafo do tamanho desse que está aparecendo aqui no slide, e nesse parágrafo eu chamo ele de lema. Fala assim, ó, gente, isso aqui vai ser o nosso lema para 2021. Desse lema saem algumas palavras-chave, que geralmente foram aquilo que a alta liderança da organização mais focou, mais enfatizou dentro do nosso trabalho de planejamento estratégico.
Então, dessas palavras-chave, aí o trabalho está bem legal para a gente começar a trabalhar com os objetivos estratégicos a nível organizacional. Então, é importante a gente saber que para você começar a trabalhar, né, com bons OKRs, você precisa ter primeiro essa camadinha do trabalho de explanar bem certinho qual é a estratégia, missão, proposta de valor da sua organização.